Olá, shalom a todos do grupo de Kabbalah do Moré André Rosa. Me chamo Teone Castro de Oliveira, sou aluno do Moré André Rosa. O mestre Moré André Rosa é um astrólogo, cabalista e mestre na Torá. Seus ensinamentos através de vídeos e aulas no canal de YouTube. Essas aulas são feitas de forma muito didática. Seus vídeos têm um conteúdo profundo e bastante maravilhoso. É de fácil entendimento e compreensão. Você vai se surpreender com a Torá e a Kabbalah de uma maneira nunca antes explicada. Vai abrir a sua mente e seu coração. Vai aumentar muito os seus conhecimentos na Torá e na Kabbalah. Também recomendo a você que faça o mapa astral. Se você deseja se conhecer, você vai se surpreender com tanto conhecimento de si mesmo. Tudo de forma clara e objetiva. Obrigado, Moré André Rosa, por partilhar seus conhecimentos. Que o Eterno recompense com muita saúde, vida longa e sustento farto. A todos dos grupos da Kabbalah, do mestre Moré André Rosa, muitas brahas do Eterno. Baruch Hashem. E um certo homem o encontrou. Esta seção aborda o papel da providência na venda de Yosef aos egípcios e ilustra nossa incapacidade de interpretar os eventos e suas relações causais como positivas ou negativas. Uma vez que ignoramos seu papel no desígnio pré-ordenado de Hashem. A venda de Yosef como escravo e sua subsequente ascensão do status de prisioneiro para o segundo em comando do Egito. Alude à nossa capacidade de assumir o controle sobre a realidade física e triunfar sobre os nossos desejos mais básicos, libertando assim nossa alma. A força para conseguir isso é despertada dentro de nós pela luz libertadora incendiada por esses versos cabalísticos. Além disso, nos tornamos mais conscientes de nossas perspectivas limitadas sobre a vida, particularmente quando as dificuldades acontecem. Assim como a prisão de Yosef foi uma situação terrível e trágica, que acabou se transformando em triunfo, nossas aflições podem ser transformadas em conquistas, dado o estado correto de consciência iluminada, ou seja, a previsão e a sabedoria para ver além das circunstâncias imediatas. A iluminação é assim despertada em nós pelas lições de luz emitidas através das letras luminosas da língua hebraica que aparecem nessa passagem. Por isso que é muito importante meditar nessas palavras aqui, nessas letras, elas têm códigos fortíssimos. Né? Muito bem. Um certo homem o encontrou e eis que ele estava vagando no campo. Né? Então, aqui está falando desse homem, e o homem perguntou-lhe, dizendo, o que estás buscando? E isso é o Bereshit 37:15, como a gente vai ler aqui, veja. Né? Vai mitzah ahu ish verine toe bechade.
Veisha lehu, Haesh lemor, ma tevakesh. Um homem veio até ele, vagando pelos campos. O homem perguntou-lhe: o que você está procurando? Muito bem. E diz aqui ainda: está escrito antes, e Israel disse a Iosef: não alimentam os teus irmãos o rebanho de Sherem? Vinde, eu vou vos enviar a eles. Isso é aqui no versículo 13. Veja, a gente está no 15, voltamos aqui no versículo 13. Vai Omer Israel, eu Yosef, Halô Arreiha, Raim Becherem, Leha, Veachelaha, Leihem, vai Omer Lo, Hineni. Israel disse a Yosef: seus irmãos estão pastando em Siquém. Vem, eu enviarei a eles. E ele respondeu, Yosef respondeu: eu estou pronto. Veja. Então, continua a discussão do Zohar aqui. Por que o aperfeiçoado Jacob, que amava Yosef mais do que os outros filhos, e sabia que seus irmãos o odiavam, enviou Yosef a eles? Ele responde, porque sabia que eles, esses irmãos, eram justos. Não desconfiava deles. O santo bendito seja ele, fez com que tudo isso cumprisse o decreto que fez Abraão na aliança entre as partes. Essas são as 4 partes do sacrifício de Abraão. Encontramos em livros antigos que eram interpretativos que os filhos de Jacó tivessem domínio sobre Yosef antes de ele descer ao Egito, pois se ele tivesse ido para lá antes que o dominassem, os egípcios teriam governado Israel em perpetuidade. Israel não teria sido capaz de sair. Portanto, acontece que seus irmãos eram senhores de Yosef e os venderam como escravos. Assim como Yosef foi coroado rei do Egito, Israel governou sobre todos eles, pois obtiveram o domínio sobre Yosef, seu rei, vendendo-o para ser escravo. Era como se ele governasse os próprios egípcios. Isso enfraqueceu o poder egípcio e permitiu que Israel fosse libertado dele. Venha, eis que Yosef era a aliança supernal, o próprio Yesod, de Zerampim. E enquanto a aliança, Yosef perdurasse, a Sheriná vivia dentro de Israel em paz. Uma vez que Yosef, o pacto supernal, foi retirado do mundo e vendido como escravo, né? O governante, aqui a questão espiritual, a Sheriná e Israel foram todos para o exílio. Isso foi explicado em conexão com o versículo. Agora surgiu um novo rei sobre o Egito, que já não conhecia Yosef. Isso é Shemot 1:8. Isso indica que seu posto havia sido cassado e ele foi embora no exílio. O santo bendito seja ele, causou tudo isso e aconteceu como deveria. A palavra governante aqui tem a ver, né, com pacto, é um pacto divino, tá bom? Então, o governante, o pacto, né, é o que diz aqui. Um certo homem o encontrou. Refere-se ao próprio arcanjo Gabriel. Foi explicado que está escrito: e um certo homem o encontrou. Em outro lugar, está escrito: o homem Gabriel que tinha visto na visão do início. Isso é Daniel 9:21. Veja, Gabriel é chamado de homem, não exatamente na linguagem de homem, né, que nós conhecemos. Mas aqui usada a palavra ish. Então, essa palavra ish, alef, yud, shin. Okay? Então, esse homem que aparece lá é descrito como o mesmo homem, fazendo uma analogia que apareceu para Daniel. E continua aqui. Ele estava vagando, ou seja, isso é no Bereshit 37:15, em todos os sentidos,
pois confia em seus irmãos por buscar a fraternidade, mas não obtê-la, e por procurá-lo sem encontrá-los. Portanto, o homem pergunta-lhe, dizendo: o que você está procurando? E ele continua aqui: procuro meus irmãos. Rabi Yehudá interpreta a citação do título para indicar a íntima associação de Yosef com a justiça e a Shekhinah. Também somos mostrados ao amor duradouro, o amor duradouro e a lealdade de José para com seus irmãos. Fornece uma demonstração humana do amor compassivo de Deus pelos filhos de Israel. A relevância dessa passagem. O drama da existência humana é mais do que uma peça de um ato. É uma produção que engloba muitas vidas, onde créditos e débitos se acumulam de acordo com as nossas ações. Portanto, perdoar aqueles que nos infligiram danos realmente não tem nada a ver com a outra pessoa. Cabalisticamente, as pessoas que nos machucam na vida são mensageiros. Tudo que nos acontece é resultado de nossos atos anteriores. As consequências de nossas ações eventualmente retornam através do arbítrio dos outros, a fim de nos ajudar a alcançar o crescimento espiritual e a correção, a força para demonstrar compaixão e perdão, mesmo quando sentimos que não é merecido. É estimulada pelas palavras dessa passagem. E ele disse: eu procuro meus irmãos. E o homem disse, Gabriel disse, eles partiram daqui. O Rabi Yehudá citou o versículo: o que foste como meu irmão, que mamou nos seios da minha mãe. Quando eu te encontrasse lá fora, eu te beijaria e ninguém desprezaria. Isso é Shirachirim 8:1. Esse versículo já foi explicado pelos amigos. A congregação de Israel, a Núquia, veja, que é Malhut, disse ao rei a quem pertence a Shalom, a Zerampim: o que foste como meu irmão, como Yosef era para seus irmãos? Yosef disse: agora, pois não tema e vos alimentarei, e o vosso pequeno, pois não temas, eu vos alimentarei, e os vossos pequenos, uns deles, Bereshit 50:21. E ele providenciou em tempo de fome. Portanto, a congregação de Israel disse a Zerampim: o que foste como meu irmão, né? O que foste como meu irmão, como Yosef foi para seus irmãos. A linguagem, aqui um pouco complexa, essa tradução bem estranha, está falando o seguinte: nós temos 12 constelações, 12 meses, e esses 12 meses, eles são descritos num nível, né, vamos colocar aqui, de apontamento das forças, vejam, diagonais que existe em toda a nossa construção da árvore seferótica. São o que chamamos de 12 letras simples, veja, as energias que descem desses mundos espirituais. Então, elas são definidas justamente por serem diagonais, como a gente está tentando mostrar aqui para vocês, com essas setinhas, veja. Essa construção, então, dessas linhas, que na verdade são tubos espirituais, a gente sabe que são questões metafóricas, não é? Então, veja, tubos espirituais que servem para trazer energia até um nível, né? E esse nível, é lógico, como a gente vai ver, é Yosef. Então, quando a questão que está sendo definida ali, olha, eu estou aqui botando, né, dentro de cada apontamento aqui, como dá, ó, essas linhas diagonais para que vocês possam entender, olha, veja, cada uma dessas linhas diagonais, elas representam realmente, não é, uma dessas letras que fazem as ligações diagonais na árvore sefirótica. E, de fato, aqui a questão definida agora é que até Yosef é Yesod,
veja, e aí já não tem mais essas letras dentro desse esquema, até aqui o livro de SA. Então, aqui nós temos a barreira final, que é Yosef. É isso que a questão desse texto está falando para nós aqui. Veja, ele disse, eu procuro meus irmãos, e o Gabriel disse, o homem disse, eles partiram daqui. E o Rabi Yehudá citou o versículo, que foste como meu irmão, que mamou na minha mãe, quando eu te encontrasse lá fora, eu te beijaria, e ninguém me desprezaria. A gente sabe que existe partes na Torá que vai falar da parte de Niká. Não é? Essa parte de Niká é a amamentação. Essa amamentação está descrita lá que Sara amamentavam as crianças no tempo de Abraão. E isso é o nascer de uma espiritualidade. Essa espiritualidade e essa geração desse feto, ela se dá a cada ano. Cada ano terão dificuldades em relação ao espelhamento de cada ser humano. Não é? Cada um tem, apesar da questão ser um conjunto, há uma individualidade. Por exemplo, eu não posso obrigar, não é, nenhum de vocês a estarem aqui estudando de madrugada. Uns estarão, outros não. E o que define isso dentro da pessoa é o quanto ela acredita, não é verdade? Eu acredito que quando a gente tem o temor e acredita, a gente se esforça, não é verdade? Então, é uma forma. Então, não é possível que a próxima geração, daquela pessoa que não faz esse esforço, vai ser igual a de vocês, né? Vai ser muito distante, mais ou menos algo assim. Então, veja, continua aqui. E aí diz, né, chegou a ser da minha mãe. Quando eu te encontrasse lá fora, eu te beijaria e ninguém me desejaria, né? Enfim, esse é o versículo que já foi explicado pelos amigos da congregação de Israel. Veja, a Núquiva, que é Malrute, disse ao rei a quem pertence a paz. Quem pertence à paz? Zerampim, que é a parte central da água sefirótica. Quem é a Núquiva? Aqui no caso, não é? Malrute. O que foste com meu irmão? Veja, como Yosef era para seus irmãos, Yosef disse-lhe agora, pois não tema, eu vos alimentarei. Isso já está lá no final, quando ele fala para os irmãos que ele se torna, não é, o segundo em comando no Egito, olha, não tema, eu vos alimentarei, né? Isso é Bereshit 50, 21. E ele os providencia em tempo de fome. Portanto, a congregação de Israel disse a Zerampim, o que foste como um meu irmão, né? Assim como Yosef foi para os seus irmãos. A ideia aqui é falar dessa comunicação espiritual e não, veja, e não de uma história assim que acontece no nosso mundo em relação à unidade de uma alma, são todas as almas. Yosef representando Yesod, ele corresponde, tá vendo? A questão de Malhut, que é o Egito, também pode ser Israel, depende da configuração. Todas essas 12 tribos que serão auxiliadas pelas linhas também verticais e também pelas horizontais. Veja, então, lógico que além dessas 12 linhas simples, né, que nós chamamos de letras simples, nós temos 7 letras duplas, que são os planetas, e temos 3 questões aqui horizontais, que são as letras mães, que são essas ligações aqui horizontais. Então, a ideia aqui é a comunicação de um todo, né? Essa comunicação de um todo é muito complexa de se imaginar se não fosse os sábios. A gente também, às vezes, deve entender que, quando está se falando dos sábios, a gente está falando daquilo que Hashem deixou, daquilo que ele trouxe, daquilo que ele moldou para nós, através da construção que ele fez desses mundos espirituais. Os nossos sábios alcançaram, não é? Eles alcançaram aquilo que era possível alcançar
através do Zohar Kadosh. Ninguém criou nada, não foi Shimon Bar Yochai que criou, a ele foi revelado, assim como tudo é revelado para nós, não é? Nesse nosso mundo. Então, isso significa que a nós depende, não é, de uma construção das questões serem reveladas. Não tem. Aqui, nós não criamos nada, na verdade. Nós somos reagentes desse sistema solar. Veja, tudo aqui. Ah, mas aí os planetas incidem? Sim, os planetas incidem sobre cada masal. Não haveria lógica, não é? Você nascer num período, veja, a data do seu nascimento é um código de barras, juntamente com outras questões, nomes, etc., horário, é um código de barra para a sua missão, é o DNA da sua alma. A partir desse DNA da alma, você compreende, veja, existia toda uma rotação e vai ser justamente a estrela, o Sol juntamente com a Lua e os outros planetas que vão definir a sua vida no nosso mundo. Veja, todo esse mundo aqui ele está né, está girando, né? Existe rotação e translação. Veja, tudo para que a sua vida seja gerada aqui embaixo. A própria questão da árvore sefirótica e toda essa construção se dá justamente em vários estágios de alma, não é? Ou seja, nós temos a árvore do bem e do mal, veja, não é algo ruim, é algo que o homem escolhe se ele vai viver para a alma ou para o corpo, existe, lógico, essas implicações, mas além dos planetas, existem também sistemas espirituais elevados que vão ser divididos aqui numa primeira instância em 5 níveis. Veja, esses 5 níveis são os níveis da alma, que não serão alcançados por todos. E é uma questão, veja, exatamente desse entendimento da pessoa, do ser humano, não. Se ele acredita, se ele não acredita. Porque, de fato, se a gente for bem sincero aqui, é bem difícil, não é? A gente abandonar tudo aquilo que a gente quer viver nessa vida para viver a Torá. Tem que se ter muita fé. Sem fé e sem um contato com o Eterno, não consegue se chegar lá, não é verdade? Não adianta a gente tentar poetizar a coisa aqui, deixar dentro de uma instância, não. Então, por isso que o apegamento ao mundo espiritual, ele deve ser realmente profundo e querer-se realmente. Inclusive, o Zohar fala que, às vezes, essa busca espiritual pode deixar o corpo doente, né? A gente já viu isso várias vezes descrito na Torá, nós podemos ficar doentes, né, em relação a isso. E as doenças que aparecem são justamente as mazelas que nós temos na alma, aquilo que tem que ser consertado. Veja, por isso que a priorização do corpo bonito, essas questões que são mais dentro do grego ali, a exaltação do corpo, não é algo que é priorizado dentro da Torá. Não que você não deva se cuidar, mas a verdade é essa. Então, é preciso essa análise para entender esses pontos. Muito bem, gente. Deixa eu ver aqui, falta um pouquinho para a gente ler. Muito bem. Então, veja, a gente descobriu que o contato inicial não é Yosef, que vai levar a Zerampim. De acordo com outra explicação, né, de o que você era como meu irmão, Yosef Yesod disse a isso a Sheriná, a quem ele se juntou, a quem se apegou, né, que mamava os seios da minha mãe. Significa que quando ele recebe morrim de imã, ou seja, essas energias de imã, o cérebro de imã no plural, que na verdade são pensamentos divinos. Há amizade e união entre eles. Eu deveria encontrar lá fora, no exílio, uma terra estranha. Eu te beijaria para fundir o espírito dela com o dele. E ninguém me desprezaria, embora eu esteja em uma terra estrangeira. Venha, eis que, embora os irmãos de Yosef não tenham agido como seu irmão quando ele caiu em suas mãos,
Ele era um irmão para eles quando caíram em suas mãos, isto é, entendido a partir do versículo. E ele consolou, ele falou com bondade. Bereshit 50, 21. Quando ele reencontra os irmãos, e ele falava gentilmente de todas as maneiras, até que os irmãos acreditaram nele.